Olá, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado. Como vocês estão? Tenho plena convicção de que cada dia mais papai tem falado com vocês e tem abençoado nossas vidas. Hoje nós vamos ao dia de número 38, faltando apenas 2 diazinhos para encerrarmos aí o nosso 40 dias. Esses 40 dias tão abençoador. Eu falava recente na igreja, não sei vocês, mas como Deus tem falado comigo e tratado comigo nesse tempo, tem sido um tempo lindo, lindo. A gente tem visto cuidado de papai nesse tempo. E hoje vamos ao dia número 38, como um título que nós crentes, eu acho que se a gente pudesse, a gente falaria: Jesus, eu acho que o Senhor errou quando o Senhor deu essa ordem. Tem hora que eu tenho essa sensação, que alguns crentes falariam de forma bem direta: Senhor, olha, Senhor, eu acho que aqui o Senhor deu uma exagerada. Vamos ao título, então, que é: ame seus inimigos. Se de alguma forma você é parecido comigo, as palavras de Jesus que traremos hoje refletirão em você até o âmago do seu ser. Talvez mesmo ao ponto de querer deixá-las de lado e se acomodar com um tipo de amor menos intenso. Um amor que conforta, mas que traz pouca mudança de vida. No entanto, algo em nós simplesmente não consegue se acomodar com o que sabemos ser pior. Não quando sabemos que Jesus oferece algo melhor. Encorajo-o a lembrar-se do que tratamos ontem. O amor é sacrificial, só pode ser capacitado por Jesus. Jesus ensinou o seguinte sobre o amor: que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam? E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam a devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber a devolução integral. Ame, porém, os seus inimigos, faça-lhes o bem e empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Lucas 6, do 32 ao 35. Se você age de forma amorosa somente com aqueles que lhe fazem o mesmo, na verdade não está fazendo nada de extraordinário. Jesus ensinou que a regra de ouro não é de ouro, a menos que se aplique a todos, o que sem dúvida inclui nossos inimigos. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus. O segundo é amar o próximo. E o novo mandamento é que amemos uns aos outros. E a regra de ouro significa que devemos amar até nossos inimigos. Deus, o próximo, uns aos outros, os inimigos. Isso inclui a todos. Amar os inimigos realmente amplia nosso círculo de amor. Jesus não diz que devemos gostar de tudo o que os inimigos gostam. Talvez você deteste alguns atos de seus inimigos. Amar não significa gostar. Você não precisa colocar o braço nos ombros de seu inimigo e dizer: e aí, amigão? Amar significa praticar a regra de ouro para com essa pessoa. Você a trata como gostaria de ser tratado. Está bem, amar o inimigo. Difícil de pôr em prática, mas vou me empenhar nisso. Dizemos a nós mesmos. Então Jesus se torna mais específico. Ele nos dá um retrato do que quer dizer. Anteriormente, no Sermão do Monte, Jesus focalizou como costumamos tratar nossos inimigos pessoais. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém quiser processar e tirar a túnica, quer dizer, a camisa, a roupa,
deixe levar também a capa, o casaco. E se alguém o forçar a caminhar contigo 1 milha, vá com ele 2. Dê o que lhe pede e não volte as coisas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Mateus 5, do 38 ao 42. Olho por olho, ou façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, 2 modos de vida muito diferentes. As palavras de Jesus nesses versículos não são tão desafiadoras que a nossa mente tem dificuldades de compreendê-las. Tentamos imediatamente mudar de assunto e desviar a atenção de nós. Algumas pessoas focalizam as palavras de Jesus como uma referência associada mais às nações inimigas do que aos inimigos pessoais, no que, sem dúvida, erram o alvo. E esses versículos tratam de coisas muito pessoais. Um tapa no rosto, uma peça de roupa que foi levada, um peso que você carrega nas costas. Uma discussão sobre o que a Bíblia tem a dizer a respeito da guerra é algo valioso. Mas temo que, em nossa tentativa de levar a interpretação desses versículos nessa direção, estejamos perdendo o significado pessoal e relacional que Jesus com certeza tinha em mente. Esses versículos não tratam de complexas e amplas questões geopolíticas, mas de questões pessoais, francas e doloridas. Com frequência, vemos que nossos relacionamentos não estão como gostaríamos que estivessem. A maneira que Jesus aconselha empregar para corrigir um erro não é agir em revanche, mas seguir a regra de ouro. Em vez de aconselhar a resistência, a rejeição ou retaliação, ele nos desafia a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Jesus ensinou que a regra de ouro precisa ser aplicada, não somente quando os relacionamentos estão bem, mas também quando não estão. Nesses versículos, Jesus retrata o que significa amar o inimigo. Para a maioria das pessoas, inicialmente, essas palavras suscitam algumas perguntas. Perguntas que podem nos levar a um nível de amor, a um novo nível de amor. Ele fala de um tapa insultante na face, quando diz, ofereça-me também a outra. Coçamos a cabeça em dúvida. Isso significa que preciso deixar que alguém me machuque? Significa que uma criança não pode se defender na escola? Significa que os cristãos precisam se contentar em ser considerados fracotes e covardes? Veja o exemplo do Senhor que virou mesas e expulsou quem estava tirando vantagens financeiras de outras pessoas no templo. João 2, 14 ao 16. Não exatamente em sintonia com a versão simplesmente aceite o que qualquer pessoa quiser fazer a você, de Mateus 5, do 38 ao 42. Sempre que temos dificuldades em entender um texto bíblico complicado, na grande maioria das vezes isso se deve às minhas pressuposições e bagagens culturais. Jesus aponta para situações em que somos insultados, em que nos dão um tapa na face. Não as ações de um estudante metido e violento no colégio, ou de um ladrão que arromba nossa casa, ou um cônjuge violento e abusivo. Na cultura dos tempos de Jesus, um tapa na face direita era claramente entendido como um tapa com o dorso da mão, 2 vezes tão ofensivo quanto um tapa de mão aberta. Quando Jesus disse que devemos oferecer outra face, significado fica amplamente claro. Em vez de escolher a vingança, devemos escolher o amor. A vingança devolve o tapa ao outro. O amor oferece a outra face, com a esperança de que isso faça a outra pessoa acordar e mudar. Mesmo que ela não mude, decida não permitir que o insulto faça de você alguém que revida o insulto. Você escolheu amar. Jesus o está incentivando um ato de coragem, não de covardia. A regra de ouro é uma decisão pelo amor vulnerável. Entenda, meu querido. Quando Jesus fala, se alguém te der um tapa na face, dê a outra, e mesmo depois da explicação do autor, talvez ainda fique um pouco confuso para você,
Eu reafirmo o que o autor diz: você não é um covarde, você não é aquele que vai se submeter a agressões francas e gratuitas. Não isso. Mas quando Jesus diz ofereça a face, esteja pronto a, se preciso for, receber aquele tapa novamente. Entenda, você vai, recebe uma pessoa na sua casa, você dá comida à pessoa, cuida da pessoa, faz tudo isso. E porque um dia você falou algo para essa pessoa ou fez algo, essa pessoa te trata com desprezo e trai você e faz tudo isso. A cultura nossa seria talvez de revidar. Jesus já diz para não fazer isso, que a vingança pertence a ele. Então, o revidar já não é nosso. Ponto. A pessoa fez, o nosso papel é perdoar. Lembra? Perdoar é abrir mão do direito de justiça, é abrir mão da nossa razão de justiça. E isso faz mais bem até ao nosso coração do que da outra pessoa. Ok. Fez isso. Aquela pessoa, de alguma forma, se arrepende e se coloca agora à disposição de viver com você novamente uma vida. Nesse momento, você tem a opção de colocar ou não a outra face. Como assim, pastor? Se você recebe essa pessoa novamente na sua casa, perdoou ela, recebeu ela novamente, está vivendo com ela novamente, você corre o risco dessa pessoa te ferir novamente da mesmíssima forma. Isso significa que você está disponibilizando a outra face para que a pessoa bata. Então entenda, quando Jesus diz de disponibilizar a outra face, quando o Senhor fala isso para ti, Ele está falando de forma muito clara. Olha, você não vai ter que ficar debaixo dessa ofensa. Se essa pessoa te perdoou, se você perdoou essa pessoa, e essa pessoa quiser voltar ao seu ciclo, está próximo de você, você não pode impedir. Pastor, eu perdoei, mas eu não preciso estar próximo. Se a pessoa quiser, você precisa estar próximo. Você não precisa se submeter de forma franca e gratuita às ofensas. Mas se a pessoa se arrependeu e você verdadeiramente perdoou, ela volta. Ela precisa voltar para o seu círculo de amigos. Quando ela te ofende, entenda. A gente fala assim, a pessoa me ofendeu. Então, eu tirei ela do meu círculo agora de pessoas. Não. A pessoa que sai se ela desejar. Mas, no que se trata de mim e de você como cristãos, nós devemos perdoar a ofensa, como diz a palavra. E, se ela não continua nos ofendendo, porque você não precisa ficar debaixo de uma ofensa gratuita, se ela não continua nos ofendendo e ela deseja retornar, porque é ela que saiu e ela deseja retornar, cabe a você aceitar essa pessoa novamente. E esse aceitar novamente é dar a outra face. Eu espero que assim tenha ficado claro para ti. Se por acaso ficar com dúvida, pode botar nos comentários que a gente responde. E voltando, Jesus também fala sobre alguém que quer processar e tomar a sua camisa, quando ele diz, dê também o casaco. Mostra quanto valoriza mais os relacionamentos do que as posses. Não está falando de causas judiciais entre empresas, está falando de relacionamento entre pessoas. Não captamos a força e o impacto pessoal do ensino de Jesus quando entramos em debates filosóficos que vão além dos limites do que se está discutindo. Ele está falando de relacionamentos e dizendo que um espírito de vingança ou de amargura é um preço alto demais para se pagar pela perda de uma camisa. E o que dar de presente, um casaco, não é um preço alto demais para se pagar, nem que seja somente pela possibilidade de um relacionamento restaurado. A regra de ouro, então, mostra que a decisão a favor do amor é a decisão de um amor generoso. Assim, em seguida, Jesus fala do soldado de um exército de ocupação exigindo que você, cidadão civil,
carregue sua bagagem por uma milha. Quando Jesus diz, vá com ele 2, ele está nos encorajando a personalizar a exigência com a resposta surpreendente do sacrifício. Quando um oponente tentar tirar-lhe algo, decida dar isso a ele. A regra de ouro é uma decisão a favor do amor sacrificial. Então Jesus fala de dar a alguém o que lhe pede algo emprestado. Isso é simples demais, claro demais, convincente demais. A regra de ouro é a decisão a favor do amor prático. Jesus deu repetidos exemplos porque sabia que teríamos muita dificuldade em entender esse conceito. Aí você vai virar para mim e vai falar, pastor, mas isso não tem lógica, pastor. Eu preciso te falar, meu amado. Eu já preguei sobre isso, já falamos sobre isso e eu preciso reafirmar sobre isso para você. Esse amor de Jesus é um amor ilógico. Esse amor de Jesus não é um amor natural, é um amor sobrenatural. Esse amor de Jesus não é possível eu e você realizarmos por nós próprios. Por isso que tem pessoas que não entendem. Por isso que quando você às vezes vê uma pessoa fazendo algo errado, de repente alguém vira e fala assim, não é possível, eu não consigo entender como Deus perdoa uma pessoa dessa. É porque ela está olhando com a ótica humana. A ótica humana, isso jamais vai ser compreendido, meu querido. E vai ser impossível para nós. Mas, com Deus, lembra, nós faremos o impossível. Com Deus, nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Gostamos de pensar que podemos tomar algumas medidas de vingança contra uma pessoa que nos machucou sem que isso afete nossa alma, ou que podemos nos negar a ajudar alguém que nos pegue ajuda sem que isso cause impacto sobre o nosso coração. Jesus, que nos conhece melhor do que nós mesmos, diz que não é bem assim. Em todos esses exemplos, Jesus ensina a mesma coisa. Quando alguém tentar tirar-lhe algo, surpreenda-o e decida dar. E em vez de se tornar protetor ou vingativo, decida amar. Mas isso não seria incentivar uma codependência? Você pode me perguntar. Tenho de deixar as pessoas pisarem sobre mim? É claro que não. Jesus não está falando em deixar que alguém controle você. Muito pelo contrário. Ele está encorajando a manter o controle da situação ao escolher agir em amor radical com alguém, mesmo que essa pessoa o trate como inimigo. Deus não criou para ser codependente nem independente, criou para ser dependente dele. Jesus mostra que devemos nos relacionar até mesmo com o inimigo. Ensina que a única maneira de conquistar o inimigo é fazendo o bem, e a única maneira também de manter nossa dignidade espiritual numa situação difícil. Em vez de permitir que o inimigo nos tome os direitos, decidimos entregar os direitos. Em vez de tentar aplicar a regra de ouro de uma vez a todos os seus relacionamentos para o resto da vida, comece com um relacionamento e uma decisão hoje. Vou te contar uma história, eu, pastor Júnior, falando. Um dia, uma pessoa, o vizinho se converteu, né? E esse homem se converteu e a sua vizinha não gostava dele. E todas as vezes que a sua vizinha varria o quintal, ela pegava um lixo, juntava um lixo, botava num saco de lixo, vinha sobre o muro e jogava para o quintal desse vizinho que havia se convertido. E isso foi dias após dias, Ele juntava um lixo, jogava fora. Juntava um lixo, jogava fora. E um belo dia ele estava passando e percebeu que ela estava limpando as coisas, organizando o quintal, recolhendo o lixo da casa. Ela pegava todo e qualquer tipo de lixo e sempre juntava, botava na lixeira e se preparava. E ele, percebendo esse movimento, ele então se escondeu por debaixo do muro dele. E na hora que ela levantou a lixeira, que ela olhou por cima do muro para pegar a lixeira para virar, ele gritou para ela e falou: espere, por favor, não se canse. Ele mesmo foi, pegou a lixeira dela e virou no quintal dele.
Você está entendendo? É sobre isso. Ah, pastor, se fosse eu jogava lixeira na cabeça dela. Ok, o mundo agiria dessa forma também. Mas Jesus diz para a gente, olha, deu o direito. Você assuma o controle. Nesse momento, esse homem assumiu o controle. E após isso, ela nunca mais jogou lixo no quintal dele. Voltamos ao livro. Saiba então isto. Quando você faz a menor escolha de agir dessa maneira, está fazendo a escolha de ser como Jesus, como Deus. E Jesus disse, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derramar chuva sobre os justos e os injustos. Mateus 5, 44 a 45. Deixe hoje que essa verdade encoraje você na aplicação da regra de ouro. Um pequeno passo de cada vez. Deus praticou a regra de ouro como ninguém, e Ele graciosamente nos mostra como se faz. Amou-nos quando ainda éramos seus inimigos. Paulo nos diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Jesus veio à Terra e fez o que não podíamos fazer por nós mesmos. Ele o fez quando ainda éramos pecadores. Enquanto ainda estávamos rejeitando o plano dele e vivendo a nossa vida egoísta. Não há exemplo melhor de amar os inimigos do que o amor de Deus por nós. Jesus pode ensinar isso porque ele o praticou. Ele não levou mais do que um tapa na face. Ele não levou os insultos lançados contra ele na cruz. E eu vou abrir parênteses aqui para te falar algo, meu querido. Assim como Jesus, você e eu, nós vamos ser insultados. E quando Jesus foi insultado, ele não focou no insulto, ele focou no propósito. Se você focar no insulto, você vai revidar. Foque no propósito, porque sempre há algo para você realizar. Pensa isso. Se você focar no insulto, você vai revidar. Mas se você foca no propósito, sempre há algo para você realizar. Lembre-se disso. Ninguém foi processado pela sua capa. Esta lhe foi arrancada das costas, e os soldados lançaram sortes pelo direito de levar ela para casa. Jesus não foi forçado a carregar a bagagem de um soldado por uma milha. Ele não foi forçado a carregar pelas ruas de Jerusalém a cruz em que ele morreria. Naquele momento, eu, Pastor Júnior, te digo, eu tenho para mim, e eu gostaria que você idealizasse essa cena. Quando os soldados romanos chicoteavam Jesus e ele permanecia ali, porque ele não teria como sair. E essa é uma outra situação, meu amado. Se você precisa estar naquele local pelo seu propósito e a ofensa está grande, está acontecendo, fique firme. Ela vai acabar. Você não pode abandonar o propósito. E eu fico imaginando Jesus levando aquelas chicotadas e ele pensando, eu tenho um propósito. Eu preciso salvar o Júnior. Eu preciso salvar você que está me ouvindo agora. Eu imagino ele pensando em mim, em você. E ele focou no propósito. Na hora que botaram ele para carregar a cruz, e cruz pesada, ainda assim chicoteando ele, eu tenho certeza, queridos, que foi pesado aquilo. E ele poderia muito bem ter jogado a cruz sobre alguém, e ele poderia, com toda a autoridade, ter mandado os anjos dos céus, e ele poderia ter matado todas aquelas pessoas. Mas ele escolheu amar. E eu e você, e eu falo isso com lágrimas nos olhos, eu e você éramos tão inimigos da cruz de Cristo quanto aqueles homens que estavam chicoteando. Mas ainda assim, ele focou
eu preciso salvar eles. Quando levantaram numa cruz e deixaram ele por horas debaixo de um sol dia quente, sofrendo uma das piores formas de morte que a humanidade poderia submeter um homem. Ainda assim, lançam-lhe ofensas na sua face, xingam ele. Quem está sendo condenado com ele o insulta. Ele vira para um lado e ainda encontra tempo de salvar um homem. Porque ele não foca na ofensa. Ele foca no propósito. Não foque na dor que o inimigo está fazendo. Foque no propósito de Jesus. Se necessário for, o inimigo vai se converter. Igual aquele centurião, quando olhou para a cruz e disse, verdadeiramente, esse era o Filho do Deus Altíssimo. Às vezes, você pode até achar isso estranho, queridos. Mas às vezes Deus vai usar a nossa dor para salvar a própria pessoa que está nos ferindo. Isso é pesado. Mas se assim for da vontade de Deus, nós já dissemos a Ele um dia. Eis-nos aqui, Senhor. Usa as nossas vidas, sem reserva. O autor termina então o livro hoje, o capítulo de hoje, com o seguinte parágrafo. Jesus tinha todos os direitos de Deus em carne humana, mas ele não exigiu esses direitos. Os que se opuseram não tiraram os direitos dele. Ele os deu voluntariamente. Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Terminamos assim esse capítulo poderoso do dia 38, com o seguinte pensamento. Quando alguém está tentando tirar algo de você, surpreenda-o e decida dar. Versículo para memorizar. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Uma pergunta para considerar. Já pedi a Deus a força para agir em amor com alguém que está me tratando como seu inimigo? Amanhã, esqueça o ideal. Persiga o real. Que Deus te abençoe, meu amado. E que esse capítulo rico, poderoso, doloroso, mas necessário, acrescente muito na tua vida e que você seja cada vez mais parecido com Jesus.